Bom dia, galera, bom dia. Hoje, quarta-feira, Papo Calcinha está no ar, nós estamos aqui no 12. Hoje, sozinha aqui, solitária, Tutu ainda não voltou, Tutu tá de férias, descansando aí, tem novidades logo no programa, semana que vem tem novidades. Alana, um beijo pra você que tá nos ouvindo aí de São Paulo, eu tenho certeza que você tá nos ouvindo aí, um grande beijo pra você, tô com saudades, Ademar, muita saudade de você também. Gente, tanta gente nessa bancada aqui que eu fico até perdida. E hoje com um convidado super mega especial, jovem, inteligente, é assim que eu gosto de trazer gente aqui. É gente jovem, é gente inteligente, que fala mesmo. É tipo mega escola, gente, é mega cabeção. Hoje eu trouxe o mega cabeção aqui, que vai falar de um assunto muito interessante pra gente. Deixa eu primeiro apresentar ele. Hugo, bom dia. Bom dia, Bia. Seja muito bem-vindo. Obrigado. E é sempre bom começar com essa energia, né? O seu bom dia é muito gostoso. Obrigado pelo convite, pela confiança de me chamar aqui no Papo Calcinha pela primeira vez, né? Eu que fico feliz. Queria que a bancada tivesse cheia, mas se vai ter outras oportunidades, você vai voltar, porque você é muito didático. Já conversei com você em off ali. E o papo é muito, muito bom. Conta pra mim, o que você faz, Hugo? Então, hoje eu sou assessor de investimentos, né? Sou sócio da Casa Capital, que é um escritório de investimentos contratado pelo Banco BTG Pactual aqui na cidade, né? O Banco BTG, maior banco de investimentos da América Latina, né? Então, hoje eu trabalho especificamente com investimentos, estou há 7 anos no mercado financeiro, né? E com certeza, se a gente for falar sobre investimentos, vai ter papo para vários papos calcinhas aí, né? Pra gente conversar e expandir isso daí. Então você já é meu convidado. Então vamos. Pode ser? A gente já fala muito sobre esse assunto, sabe onde? No Capitalcast, é o meu podcast de finanças então aqui na Rádio 96. Propaganda aí, por favor, o né? Capitalcast é o podcast de finanças, mercado, economia e investimentos que a gente tem aqui na Rádio 96 FM. Eu que apresento, eu que chamo todos os convidados, sempre pessoas especialistas de mercado, empreendedores, empresários aqui da região, pra gente falar mais sobre esse assunto, né? Então toda quinta-feira, 11 horas da manhã, aqui na Rádio 96 FM, vai ao ar, né, o Capitalcast, e fica disponível também no YouTube. Então já chama o pessoal pra se inscrever aí, que tem muito conteúdo bacana. O Papo Calcinha, inclusive, eu assisto todos lá pelo YouTube, viu? Gente, é muito interessante o Hugo tá falando isso aqui, porque esses programas que foram organizados aqui na rádio são programas que estão no lugar do rock. É um horário muito, muito nobre, Hugo. Para o rádio, né? Porque é um horário que tá todo mundo no trânsito, tá todo mundo buscando menino na escola, às vezes, né, voltando, indo e voltando, você tá pra lá, pra cá e você sempre ouve. E o Capitalcast aí, olha, eu vou te falar uma coisa. Você deve ser muito inteligente. Tô falando. Por quê? Porque o seu Emanuel não ia colocar qualquer programa nesse horário, não. Com o Emanuel é 880, cara. Ou ele ama ou ele odeia, não é mesmo? Você sabe que tem uma curiosidade que eu não contei pra você, tá? Eu sou publicitário, como eu comentei contigo, né? Sou publicitário de formação. Há 11 anos, eu sou apresentador mestre de cerimônias em vários eventos aqui na cidade. Por isso que fala tão bonitinho, me ajudou bastante a desenvolver essa questão da comunicação, né? E aí eu tinha um sonho de estar na rádio. Mesmo? Eu mandei um pendrive em várias rádios aqui na cidade com um programa piloto que eu gravei. Paguei R$50 pra gravar o piloto no estúdio aqui da cidade. Não acredito. E inclusive entreguei nas mãos do Emanuel há, sei lá, uns 7 anos atrás. Eu acho que ele não gostou muito não na época, tá? Mas tive a oportunidade de conversar com ele. Aí quando surgiu a proposta de fazer o Capitalcast, né? Eu estruturei bem certinho, falei do que seria, do que se tratava. Ele fez questão de estar presente na mesa acompanhando o programa piloto, né? Ele falou, olha, é bom. E tipo assim... Nossa, você tirar esse bom dele, eu vou te falar. É difícil, cara. E ele sempre fala na lata, né? Então se tivesse uma coisa que não estivesse contento, né? Se não tivesse legal, ele com certeza não aprovaria. Então a gente já saiu do estúdio, já saiu apresentando a gente pra galera aqui. Foi muito legal. Isso eu fico feliz, porque realmente é bom mesmo. Ele é enjoado nesse ponto, viu? Ó, galera, fiquem ligadinhos aí, porque o Hugo vai falar pra gente um pouco hoje sobre investimentos. Um papo super interessante aí. Você que tá em casa, você que tá no carro nos ouvindo aí, ó, e quer saber qual que é o melhor investimento pra você hoje. Tem um dinheirinho guardado, não tem? Vai entrar um dinheiro, vai vender uma soja, às vezes vender uma casa, vender um imóvel. E quer investir? O Hugo tá aqui pra contar pra você aí qual seria o melhor investimento hoje, pra mim, pra você e pra nós. Então fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações pra vocês. Hugo, vamos conhecer você um pouquinho aqui. A gente fala sempre, eu tô aqui
tô em off, tô trocando figurinha com você, mas quem tá em casa não tá ouvindo, quem tá no carro não sabe quem você é. Você nasceu em Rio Verde, você é daqui, você é casado, você é jovem, como é que você formou em quê? Conta um pouco pra mim de você. Não, legal. Ó, eu sou... Bom, eu fui só em Acreúna ali pra nascer, tá? Aqui do lado. Mas vivi a minha vida inteira aqui em Rio Verde, então são 28 anos aqui em Rio Verde, sou tão jovem assim quanto você, né? Vou falar nada, não, viu? Você quer continuar sentado aí, você fala isso. Então, até há uma semana atrás completei 28 anos de idade. Sou publicitário de formação, né? Há 11 anos eu sou apresentador, mestre de cerimônias, né? Trabalho com isso desde 2015 no mercado financeiro. Foi quando eu ingressei no mercado financeiro, inclusive numa cooperativa de crédito aqui na cidade. Ah, sim. Então você começou a ter olhos aí em 2015. Sim, para o mercado financeiro em 2015, né? Eu entrei como estagiário de comunicação e marketing, como bom comunicador, como bom publicitário, para vender qualquer tipo de produto, você tem que saber o quê? Tem que saber do mercado, onde você está inserido, da empresa, o que ela oferece, quais são os benefícios, e aí eu fui estudar com relação a isso. E aí nesses estudos aí, eu comecei a refletir com relação aos meus objetivos pessoais. Sim. Porque eu gostaria muito de ter a minha casa, o meu carro, gostaria de construir o meu patrimônio, né? E como que eu ia chegar até esse ponto, né? E aí eu confrontei essas informações que eu estava tendo lá no mercado financeiro, fui ver as oportunidades que tinham e investimentos. Quando eu cheguei na parte de investimentos, Bia, eu me apaixonei. Sim. Porque o que a gente conhece comumente aí, de ouvir falar, é só a pontinha do iceberg. O mercado financeiro é muito mais amplo do que a poupancinha que tem lá no banco, né? Os investimentos que tem lá no banco, ele é muito maior, muito maior. Quando a gente parte ainda para a Bolsa de Valores, quando a gente parte para investimentos no exterior, amplia muito, muito o leque. E você tem uma dicção muito boa, a sua comunicação é muito boa. Eu falo assim, muito boa quando não é que você fala difícil, não. Você sabe se expressar. Porque eu falo que comunicação é um negócio diferente, porque você tem que saber comunicar de várias formas diferentes, porque você tem um público diferente. Sim. Às vezes você tem um público mais humilde, que quer fazer um investimento, né? Às vezes um público mais seleto ali, então você tem esse dom. Você fez uma junção legal aí, né? Foi, eu posso dizer que esses desafios que me antecederam ao meu ingresso no mercado financeiro contribuíram demais, porque quando você está apresentando um evento presencial, com 300, 400 mil, 2 mil pessoas. Igual recentemente teve o show do Zezé de Camargo e Luciano aqui na cidade. Eu que fui apresentador. Então você tá em todos esses eventos. Sim, até hoje eu continuo atendendo. Parei de dar foco, mas as pessoas continuam me chamando desde aquela época. São 11 anos, né? E você gosta? Gosto, nossa. Eu gosto do tete-a-tete, Bia. Conversar pra mim é tudo, fazer relacionamento. E olha, diga-se de passagem, o conhecimento é muito importante. Verdade. Ele é essencial, assim, na minha carreira enquanto assessor de investimentos, é isso que me diferencia dos outros profissionais que estão no mercado financeiro, certo? Mas eu conheço, inclusive, outros profissionais de outros segmentos, seja da área da saúde, sejam empresários, que não se comunicam bem. E isso é um baita diferencial, porque se você não se comunica bem, você não vende. Se as pessoas não te entendem, elas não vão acreditar em você. É verdade. Então, é necessário, é fundamental ter essa habilidade de comunicação interpessoal, de se comunicar bem. E esses desafios que vieram aí me auxiliaram muito. Então, quando eu vou fazer qualquer tipo de atendimento, palestra, é sempre ideal conhecer o público que a gente está falando, porque a gente ajusta, a gente se dá o luxo de falar alguns dialetos, algumas gírias para determinado público, e outros vai ter que ser mais técnico, mais sério, mais centrado, né? Então, tudo isso deve ser avaliado, né? E aí, você entrou no mercado financeiro, então, através de uma instituição financeira. Você formou em publicidade, saiu da publicidade, ficou um tempo ainda como publicitário ou não? Fiquei durante 4 anos atuando direto na área, né? Ainda dentro dessa cooperativa de crédito. Lá dentro, a partir desses estudos que eu fui fazendo, eu fui tirando algumas certificações do mercado financeiro. Então, a minha primeira certificação é a CPA 20 da Ambima, que é a Associação Brasileira dos Mercados Financeiros e de Capitais, né? Que alguns profissionais que trabalham no mercado financeiro devem ter. Aí eu falei, cara, esse negócio é bom, hein? Aí estudei um pouquinho mais, me certifiquei com o CEA, que é o Certificado de Especialista em Investimentos também da Ambima, que menos de 2% dos profissionais do mercado financeiro têm. Menos de 2%? Menos de 2%. Ué, mas então é um negócio muito bom. Porque como é que funcionam essas certificações, né? Elas são certificações de proficiência técnica.
né? Então, quando você se propõe a fazer isso, você faz uma prova ali com 70 questões, você tem que ter no mínimo um aproveitamento de 70% para seguir em frente. É uma prova totalmente técnica, então ela vai te abordar renda fixa, renda variável, derivativos, noções básicas de economia, no caso do certificado especialista Ambima, cálculos com a calculadora financeira HP12C, né, que também é um bicho de 7 cabeças. Sim. O pessoal tem um pouco de aversão. Inclusive, falando em aversão, eu tinha muita aversão a números. Foi até uma das decisões. Foi até uma das decisões de escolher publicidade, porque na teoria não teria cálculo, né? Sim, igual eu, direito também. Então eu escolhi lá, mas aí a partir desse clique, né, que eu falei, putz, meus objetivos. Aí quando eu comecei a estudar finanças, cara, por que eu não conheci isso antes? E aí a importância da gente ter que estudar sobre isso em qualquer segmento que tenha. Porque na escola, no colégio, na faculdade, a gente é ensinado sobre as coisas técnicas. Isso, né? É verdade. E não tem na emenda do curso, não na grade curricular, não tem educação financeira. Que deveria ter desde o ginásio, né? Que deveria ter, porque todos vão mexer com dinheiro. Todos vão mexer com dinheiro. É verdade. Né? Independente da sua profissão, independente do caminho que você queira traçar, você vai mexer com dinheiro. É algo que as pessoas deveriam se atentar desde a infância. E aí, se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, vai ter que procurar um curso de extensão, algo por fora. A internet veio para popularizar isso daí através de bons influencers que a gente pode conhecer e pode citar. Mas eles conseguem ajudar até certo ponto, né? E voltando um pouquinho lá na questão das certificações, eu tirei recente também a questão do CFP, que é o Certified Financial Planner, que é uma certificação no modelo de planejamento financeiro norte-americano. Então ele trata 6 pilares, né? O primeiro é da gestão financeira, entrada, saída, índice de poupança, gestão de ativos, que é o que eu faço hoje diretamente. Então montagem de carteira de investimentos, como que eu vou montar aquela carteira que seja aderente aos objetivos daquela pessoa que está buscando, né? Se é de curto, de médio, de longo prazo, a capacidade, a disposição dela em assumir risco. Gestão de ativos é isso. O terceiro pilar é gestão de risco com seguros, né? Então o seguro é uma ferramenta extremamente importante que na maioria das vezes é negligenciada, né, pelos brasileiros, como exemplo do seguro de vida. Né? Que as pessoas falam, mas eu não vou usar o seguro de vida, só quando eu morrer eu vou deixar lá pro Ricardão, as mulheres falam, o homem fala, né? Mas na verdade não, ele pode ter coberturas que você pode acessar ainda em vida, como cobertura de doenças graves, como invalidez, perda de membros, exatamente, invalidez, isso é muito importante. Então gestão de risco a gente pincela um pouco mais sobre isso. Planejamento para aposentadoria, eu vi que recentemente vocês trouxeram aqui direito previdenciário, né? Expandiram um pouco sobre esse tema. Eu também abordei isso no Capitalcast. É extremamente importante a gente se atentar com relação a isso, ainda é jovem. Enquanto a gente tem tempo de planejar isso, né? Porque quando você chega lá na frente, né? Chega lá aos seus 50 anos, vai começar a planejar sua aposentadoria, às vezes fica mais desafiador. Tem gente que espera, né, os 50 para programar a vida, né? Exato. E aí já tá um pouco tarde, né? Acho que nunca é tarde, mas fica mais difícil ainda, né? E aí, às vezes, você vai deixar nas mãos única e exclusivamente do INSS. A gente sabe dos gargalos que tem no INSS, né? Chega lá, é uma surpresa. É verdade. Então, você precisa planejar isso antes. A gente precisa contribuir para o INSS, mas contar também com um plano de previdência complementar. E aí, no planejamento para aposentadoria, eu, enquanto assessor de investimentos, vou te ajudar, te auxiliar a montar esse planejamento em previdência complementar. Se vai ser um VGBL, se vai ser um PGBL, vai depender muito das informações que a gente vai colher com o investidor, a investidora ali no momento que a gente está fazendo assessoria, né? O outro pilar que eu acho interessante também é o planejamento sucessório. Porque enquanto a gente está fazendo um planejamento de investimentos, a gente está pensando em construir um patrimônio. Para deixar para quem, né? Exato, construir um legado, que eu digo. Isso. E aí você gastou uma vida inteira, investiu uma vida inteira, construiu um patrimônio gigantesco para que quando você passe dessa para uma melhor, né? Às vezes o seu patrimônio seja dilapidado, você perca aquele legado que você construiu e a gente faz uma média, né? Em torno, as pessoas não, a maioria das pessoas não sabe, né? Não vamos negligenciar também a sabedoria das pessoas aí. Mas em torno de 20%, Bia, do seu patrimônio, ele fica para pagar o ITCMD, que é o imposto de transmissão, causa, morte, doação. Fica para pagar os honorários advocatícios ali, né, dos profissionais que vão ter que pôr a mão no inventário, para pagar custas cartorárias, emolumentos e algumas coisas que podem acontecer ali no meio do caminho, né?
pode ser mais. A gente faz uma média em torno de 20%. Né? Então, a importância de você planejar a questão da sucessão ainda em vida, né? Para que o seu patrimônio atinja aquelas pessoas que você quer que sejam atingidas, né? Que assumam esse patrimônio. Esse é um assunto tão em evidência, a gente fala aqui sempre também. Por quê? Porque realmente, tudo que você faz hoje, depois que você tiver filhos e casar, você vai ver, a gente faz pelos filhos. Sim. E para os filhos, né? E aí chega lá na frente, você fica naquela. E como é que eu vou fazer? Como é que essa partilha, não é? E às vezes acontece alguma coisa com você aí e fica Deus dará. Você não sabe o que aconteceu, o que vai ficar, né? Não, se você tiver esse planejamento, é diferente. E sabe o que é pior? É porque as pessoas acham assim que não vai, a família só vai assumir o patrimônio. E isso acabou. Não, se a família não tiver liquidez, ou seja, se ela não tiver recursos para iniciar esse processo de inventário, se ela não tiver dinheiro para bancar isso, aí que seu patrimônio tem que ser dilapidado mesmo, vai ter que entrar com pedido com o juiz para vender os bens, para fazer grana, e como você precisa de urgência, esses bens vão ser vendidos ali abaixo do preço de mercado, você vai tomar muito prejuízo. Então é uma coisa que tem que ser pensada. Né? Nesse caso, eu vou entrar no bloco rapidinho, a gente já vai voltar, mas nesse caso da sucessão, eu quero que você explique para mim como é que você entra. Você entra nas dicas, faz uma doação, faz isso. Eu quero que você me explique como é que você entra nessa parte. Bora lá. Um minutinho e a gente já volta com muito mais informações para vocês. Vamos lá, Hugo, deixa eu te perguntar. Você falou para mim aqui de vários investimentos diferentes que você presta assessoria em todos eles. Me interessei mais, você falando aqui, pelo sucessório, pela previdência, que eu acho extremamente importante, que eu trabalho numa área onde eu vejo que filho quase que não cuida da gente, não. Você tem que ter um dinheirinho ali pro futuro, né? Tem sim. Vamos continuar, como a gente terminou o primeiro bloco falando da sucessão, vamos falar um pouquinho. Eu tô aqui, Beatriz. Eu tenho uns bens, vou deixar uns bens, eu tenho aqui 40 anos, mas eu já quero deixar programadinho, porque eu tenho 3 filhos e tal. Como que eu vou fazer? Eu procuro o Hugo. O que o Hugo vai me ajudar? Então, quando você acessa esse trabalho de assessoria de investimentos, a gente preenche um formulário, né? A gente explica como é que funciona a nossa função, como é que vai ser a questão de remuneração. Eu não tenho problema nenhum em falar com relação a isso. Eu sou 100% comissionado, tá? Então, eu sou pago por aquilo que eu assessoro, né? E não é o cliente que me paga, é a própria instituição financeira que me contrata. Então, hoje o BTG Pactual, em cima do montante financeiro que eu assessoro, em cima do montante que a minha carteira de clientes tem, é que eu sou comissionado. Isso não é problema nenhum. Então, o cliente precisa abrir uma conta de investimentos no BTG Pactual para ter acesso à assessoria de investimentos. Na conta ele não paga nada e também na assessoria não paga. O cliente também não paga. Não tem custo por parte do cliente. Que beleza. Né? Minha conversa é com o BTG Pactual. Né? Então, olha só que interessante essa questão desse trabalho de assessoria de investimento. Para que eu, enquanto assessor de investimentos, enquanto profissional do mercado financeiro, prospere, eu tenho que fazer o quê? Crescer minha carteira de clientes e também fazer com que os meus clientes prosperem. Porque quanto mais recursos investidos eles tiverem, mais eu também vou receber. Nossa, mas então é uma troca muito justa. Então, exatamente. Então, enquanto eu não ver o meu, você não vai ver o seu. Eu não vejo o meu. Então, perceba que essa relação é bem interessante, né? Você falou na questão ali de como é que eu entro, né? Bom, eu falei que quando a gente vai conversar com o cliente, a gente preenche um formulário. Sim. Né? Então, lá a gente pergunta qual que é a idade da sua liberdade financeira e as pessoas, nunca refletiu sobre isso aí. Não. Naquele momento de tela azul, né? Mas aí a gente fala, qual é a idade que você pretende se aposentar, a idade da sua liberdade financeira. Quase com a anamnese que você faz com o cliente. Exatamente. Eu sempre comparo com relação a isso, porque eu sou doutor do bolso. Eu sou doutor do órgão mais sensível das pessoas, que é o verdade. bolso. Então a gente faz essa ficha anamnese, como você bem trouxe, né? Idade da liberdade financeira, quanto ganha, quanto gasta. A maioria das pessoas não sabe essa relação, tá? Não sabe quanto ganha, não sabe quanto gasta. Então, foi até uma pesquisa feita pela FCDL, na Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas, que em torno de 44% não tem essa relação. Então, a partir dessas perguntas que a gente vai fazendo, né? Quanto o montante financeiro que você já tem investido, como que você está investindo, aí a gente já tem o patrimônio da pessoa ali na mão. A gente identifica várias coisas, né? E você falou na questão da sucessão. Como é que eu vou planejar isso, Hugo? Existem 3 formas de você planejar isso. Você vai acumular uma reserva financeira lá para o futuro, né? Você vai acumular isso. Saldo em previdência complementar e indenização de seguro de vida não entra em inventário.
tá? Então você pode destinar isso rapidamente ali para os seus beneficiários, seus sucessores, para que eles possam ter acesso à liquidez necessária para iniciar o seu processo de inventário. Então a gente começa a planejar a sua sucessão dessa forma, né? Por aí, ativando esses mecanismos que, via de regra, você consegue destinar rapidamente ali para a família. Isso é tão interessante porque assim, a gente fica estudando tantas técnicas, tantas coisas diferentes, né? Eu vou fazer uma doação. Hoje tem várias coisas em evidências aí pra gente, até de verdade, para fugir um pouco do imposto, né? Porque como você falou aqui, tudo que você vai transmitir para o outro é muito caro, né? Essas custas, emolumentos, tudo é muito, muito caro. Então assim, se você tem alguém por trás que dá essa assessoria para você, e principalmente desse mundo de corre-corre que a gente vive, Hugo, não é? A gente não tem tempo para nada, né? Se tem uma pessoa por trás que ele pode te entregar tudo mastigadinho ali, tudo prontinho, nossa, a facilidade é outra, né? Aí vai depender muito também do tamanho do patrimônio da pessoa, porque seguro de vida, seguro de vida e previdência complementar, qualquer pessoa pode ter, né? Existem outros instrumentos que, se a gente está falando de patrimônio de família, né? Family office, essas coisas, patrimônio de empresas, a gente consegue acessar. Que dentro do mercado financeiro é o fundo exclusivo, que a partir de 10 milhões de reais em investimentos financeiros, em patrimônio financeiro, né? Em dinheiro ali. Em dinheiro, tá? Ela pode constituir um fundo que é só dela. Olha que interessante. Aí tem alguns benefícios fiscais, né? Não ser tributado dentro das operações do fundo em ganho de capital, poder destinar essas cotas para os seus herdeiros, né? Já pode deixar tudo destinado. Tudo destinado a partir da constituição desse fundo. Então, também é um instrumento que pode ser usado para planejamento sucessório, dependendo do patrimônio da pessoa. E também a partir de 10 milhões de reais, essa pessoa, essa família, né? Ela já pode fazer um fundo offshore, que é um fundo fora do país. Né? Normalmente em paraísos fiscais, aí não é pejorativo dizer isso, porque quando a gente vê paraíso fiscal, a gente já assimila com outras coisas. Com corrupção, né? Porque né, fulano foi pego, né, com uma offshore em paraísos fiscais. Mas na verdade, países que a gente chama de paraísos fiscais são que tem uma norma tributária, uma carga tributária menor, ou normas que são mais flexíveis, né? Então é uma forma de, primeiro, diversificar o patrimônio, né? De você dolarizar e de você ter elisão fiscal, ou seja, pagar menos impostos e também poder destinar isso para os seus sucessores ali, destinar essas cotas ali para os seus sucessores. Você citou que a Previdência. Previdência é uma coisa também que a gente adora falar aqui. Por quê? Quando a gente fala da instituição INSS, não estou falando mal, é claro, né? Mas imagina a carga do INSS, o tamanho que é. Então, se eu, Beatriz, tenho a oportunidade, você, Hugo, tem a oportunidade de ter uma Previdência privada, no meu ponto de vista, é muito melhor do que essa Previdência Pública, que é o INSS. Ou você pode ter as duas, nada te impede você ter as duas, não é verdade? O que você me fala como investidor? A questão do INSS é assim, ó. Na teoria, a gente não poderia fugir de pagar o INSS, né? De contribuir, porque é em caráter contributivo e obrigatório. Mas a gente sabe que tem informalidade no Brasil, né? E esse é um dos motivos que a gente tem aí para ter esse déficit na Previdência Social. Então, eu posso te listar 3 pontos de gargalos aí do INSS. Você vai me citar, peraí. Vou citar. Peraí, já. A gente vai pro intervalo e a gente já volta com muito mais informações pra vocês. De volta, galera, o Papo Calcinha está no ar hoje, quarta-feira. Nós estamos aqui com o Hugo, falando um pouco sobre investimentos. Especialista em investimento, publicitário na cidade de Rio Verde aí, tá ensinando um pouco pra gente como investir seu dinheiro. Você já imaginou isso? O que você pensa? Você vai fazer uma previdência privada? Você não vai? O que você vai fazer com o seu patrimônio? Você vai doar para alguma instituição? Você vai deixar para seus filhos? Ele tá aqui falando para a gente aqui um pouco sobre isso. Você falou que você tá aqui três nichos que você ia falar? 3 gargalos. 3 pontos de alerta aí que os brasileiros deveriam ter com relação à Previdência Social, e só depender dela é um erro. Né? Então vamos lá. Você pediu para listar? Então, a questão do teto da Previdência. Hoje ela tem um teto, né? Considerando que você vai se aposentar pelo teto aí, hoje você não vai receber mais do que 7 mil reais. 7 mil e pouco nos quebrados lá. Independente do que você ganha antes, né? Trabalhando, né? Então, considerando que você contribuiu a vida inteira para estar elegível a se aposentar pelo teto, 7 mil reais. Então, se você é um empresário, se você galgou uma carreira dentro de uma grande empresa, chegou ao cargo de executivo, ganhando seus 30, 40, 50, 100 mil reais por mês, você não vai viver com 7 mil reais quando tiver uma velhice. Verdade. Né? Então, o primeiro ponto é esse. O segundo
ponto, Bia, é da forma como a Previdência Social está constituída. Repartição simples. A população economicamente ativa, né, está contribuindo, está bancando o benefício de quem está se aposentando hoje. Né? Hoje a gente vive num bônus demográfico, ou seja, mais pessoas contribuindo, menos pessoas recebendo benefício. Sim. Segundo estudos feitos pelo IBGE, até 2030 esse bônus tende a se equalizar, ou seja, ele vai se extinguir. As pessoas que estão contribuindo vai ser a mesma quantidade das pessoas que estão recebendo benefício. E a estimativa feita ainda pelo IBGE é que até 2060 essa pirâmide se inverta. É mesmo? Exato. Então, torna a Previdência muito insustentável. Menos pessoas contribuindo, mais pessoas recebendo benefício. Tem a questão da informalidade, pouca gente contribui, né? As famílias estão cada vez mais querendo ter menos filhos ou filho nenhum. Nenhum, é verdade. Né? De 2 abaixo, né? Antigamente tinha 10, 8, né? Tem vários tios, por exemplo, né? Tios, tias. Hoje a gente, né? Então, essa questão também é eminente. Então, ela é insustentável nesse quesito. E o último, não menos importante, a gente passou agora em 2019 por uma reforma. Reforma da Previdência. Um paliativo, vou nem dizer que foi reforma, né? Precisa mudar muita coisa aí para considerar uma reforma. Mas quem dirá que daqui 5, 10, 20 anos haja outra reforma que dificulte ainda mais eu receber esse benefício. Então, é importante você ter uma previdência complementar. Por quê? Uma previdência privada. Porque ali é você no comando. Você sabe exatamente quais são as regras do jogo no momento que você está contratando aquele plano de previdência. Né? Onde vai ser alocado o recurso, porque quando você faz um plano de previdência privada, vai para um fundo de investimento e aí é o regime de capitalização composta, diferente do INSS, que é repartição simples. Você vai acumulando um capital, esse capital tende a ser remunerado, tende a ser rentabilizado ao longo do tempo. Né? Então, é uma coisa que entra no seu patrimônio, porque chega lá 20 anos, Bia, você contribuindo para o INSS, qual que é o seu patrimônio? É zero. Zero, porque você contribuiu e alguém lá recebeu o benefício. Agora, na previdência privada, não. Você sabe exatamente quanto tem, você consegue consultar o teu saldo, quanto que rendeu. Né? Então ali eu consigo visualizar aquilo anualmente ali tranquilamente. A hora que você quiser. Abrir o aplicativo, você consegue já ver o saldo e tudo mais. Como eu falei pra você, esse saldo, né, no meio do caminho, caso você venha faltar, a vida é efêmera, né, Bia? Sim. Você já no início do plano, você já destinou ali, você já colocou quem você quer que receba aquele saldo caso você venha faltar, não passa por inventário, a família tem liquidez ali, em 30 dias ali ela já consegue receber esse benefício integralmente, né? Tirando a tributação, né, do imposto de renda e tudo mais. Essa previdência privada, deixa eu te perguntar, muita gente tem dúvida, por exemplo, eu tô aqui, Beatriz, eu falo, eu quero aposentar e eu quero ganhar pelo menos 5, 7 mil reais, 10 mil reais por mês, depois que eu aposentar. Eu posso fazer uma previdência cujo o benefício meu será isso lá no futuro? Sim, tem várias formas de a gente pensar isso. Tem como você pensar em quanto você quer ter de renda, que é o caso que você falou. Eu quero ter 10 mil. Beleza, a gente faz os cálculos. Olha, Bia, para você ter uma renda de 10 mil reais lá aos seus 50 anos, você precisa contribuir tanto por mês. Aí já... Exato. Ou então a gente faz o inverso, né? Bia, beleza, eu não tenho tanta capacidade de contribuir para que eu tenha os 10 mil reais de renda lá na frente, mas eu tenho capacidade de contribuir 1.000 reais mensais. Beleza, a gente faz os cálculos. E aí, a partir disso, a gente mostra, Bia, se você contribuir 1.000 reais por mês, a tendência é que você acumule tanto lá no final do período. E diferente do INSS, não tem a taxa da idade? Não, absolutamente. Não existe. Não. Porque no INSS, o público eu tenho que atingir tanta idade, tal idade mulher, tal idade homem. Não, não. Previdência privada, não. Lógico, lá você coloca uma data prevista ali para se aposentar, mas você pode fazer resgates eventuais também. A partir de 60 dias você já consegue fazer resgate, né? De 60 em 60 dias você pode fazer resgate ali no meio do caminho, antes mesmo de chegar naquela data que você acordou ali. Então, gente, que interessante, muito melhor, né? Fala a verdade. Exato. Se a gente tem o conhecimento, que muita gente acha, isso aí não vai dar certo, é isso. Tem gente que fala que é até falcatrua. Não é, gente. Isso é uma coisa muito boa. E posso te citar mais uma coisa que é um benefício da Previdência Privada? É a questão de benefícios fiscais que o plano PGBL, ele traz. O que é isso? Bom, se você é contribuinte do INSS, né, você está contribuindo para o INSS, você fazendo um plano de previdência complementar no modelo PGBL, Plano Gerador de Benefício Livre, você pode abater da sua base de cálculo, abater da sua renda bruta anual até 12% destinar para essa previdência. Ou seja, vamos ser bem claro aqui. Se você ganha 100 mil reais no ano,
você pode pegar 12 mil reais, que é 12% de 100 mil, Sim. dedicar para um plano de previdência complementar e você não será tributado sobre esses 12 mil. Porque se você não tivesse um plano, esses 100 mil reais iria ser tributado a uma alíquota de 27,5%. Certo? A gente considerar que uma pessoa receba 100 mil no ano, ela vai ser tributada na maior alíquota, que é 27,5%. Então, se você tira 12 mil, fica só 88 mil para você ser tributado a uma alíquota de 27,5%. Então, a sua base de cálculo diminui. Já vai. Você não é tributado sobre os 12 mil que você contribuiu no momento presente. Sim. Você acumula uma reserva para o futuro, ela tende a ser rentabilizada. Obviamente, não tem como fugir do nosso sócio, do leão, né? Você vai ser tributado lá na frente no resgate, só que é uma alíquota que pode chegar a 10%. Então, já é vantagem. Elisão fiscal, Bia. Gente, não, mas aí eu tenho que estudar para me chegar aí, eu vou te falar. Você tá me falando esse tanto de coisa aí. Realmente, a gente precisa de um consultor financeiro. É muita coisa. Aqui a gente tá falando somente de um produto. E é um basicão, né? A gente tá falando por cima. Porque Exato. se eu sentar lá com você vai me explicar aí tudo ao pé da letra, né? A gente né? ainda não falou da forma de alocar o seu recurso em renda fixa, em renda variável, quais Senhora. instrumentos a gente vai utilizar. Então, assim, é muito ampla essa assessoria de investimentos. Por isso que eu falei, abri a entrevista até falando, né? Com relação ao que a gente conhece do mercado financeiro, é só a pontinha do iceberg. Quando a gente vai expandir, tem papo a mais de hora. Eu com certeza quero voltar mais aqui no Papo Calcinha. Com certeza você quer não, com certeza você vai, viu? Galera, ó, fiquem ligadinhos, nós estamos aqui com o Hugo, a gente tá falando um pouco sobre investimento, a gente já volta aí. Não vamos conseguir falar de tudo, mas ele já prometeu que vai voltar aqui. A gente volta no último bloco aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre esses seguros aí. Fiquem ligados que a gente já volta com muito mais informações para vocês. Hugo, deixa eu te perguntar aqui. Seguro, você falou que para mim que tem vários investimentos. Nós falamos da Previdência, a gente falou dessa sucessão aí. Vamos falar um pouco do seguro. Por que o seguro é tão importante? Eu lembro, até um tempo atrás, um amigo meu, uns 20 anos atrás, ele fez um seguro muito bom. E aí depois ele caiu da escada, quebrou um dedo. Ele ganhou 100 mil reais nessa quebra de dedo aí, porque o dedo não mexia. Eu falei, gente, que seguro maravilhoso. Depois eu fui procurar, já não existia aquele tipo de seguro mais. Então, como é que faz esse tipo de seguro? Então, os seguros, eles são uma forma de aumentar a sua reserva de emergência, né? Que é aquele valor que as pessoas deveriam concentrar, né? Deveriam acumular ali o profissional CLT, pelo menos 3 meses do seu custo de vida guardado, o profissional autônomo, no mínimo 6 meses do seu custo de vida guardado, investido no investimento de alta liquidez, de alta segurança. Então, os seguros, eles vêm para ampliar esta segurança. Sim. Né? A gente falou do seguro de vida, que as pessoas têm uma certa negligência aí com relação a ele, né? Países como o Japão, como os Estados Unidos, é mais comum que as pessoas tenham o seu seguro. Para quê? Para que caso eu caia, caso eu quebre o meu dedo, quebre a minha mão, né? Se eu trabalho com a minha mão, se eu sou dentista, se eu sou profissional da saúde, se eu sou fisioterapeuta, preciso da minha mão para trabalhar, se eu quebrar a minha mão, eu não vou conseguir prover a minha renda. É verdade. Né? Então, por isso que existem seguros com essas coberturas que você pode utilizar ainda em vida, como é esse caso do teu amigo aí, né? Que dependendo do tipo de membro que ele venha a quebrar ou ser dilacerado, né, ser amputado, ele tem um certo prêmio, isso está previsto ali na indenização, melhor dizendo, né, está previsto ali na apólice, né. Então, tem os seguros também que se chamam DIT, diária de incapacidade temporária. Se eu sou um profissional autônomo, né, vamos lá, o profissional CLT, ele tem lá o INSS que resguarda ainda. Que resguarda ele lá, o auxílio doença, né. Então, é semelhante a esse benefício do INSS, só que você contrata de forma privada, que você personaliza ele, quanto você quer ter de diária em detrimento ali dos tempos que você vai ficar afastado. Então, tudo isso é ajustável. Chama DIT, diária de incapacidade temporária. Outro seguro que é interessante é o seguro de responsabilidade civil profissional. O que é isso, Bia? Se eu sou um médico cirurgião plástico, né? Vou lá, faço o meu trabalho corretamente, mas por algum motivo, meu paciente ali entrou com um processo comigo. Né, que inclusive, dicas de passagem, dentro da área da saúde, cirurgia plástica e ginecologia obstetrícia são campeões assim, de processo, né? Mas aí, por mais que você esteja certo, que você esteja no seu direito, até você provar que focinho de porco não é tomada,
Você já teve que pagar advogado, você já teve que ficar sem trabalhar, né? Então, o seguro de responsabilidade civil profissional vem para te cobrir dessas custas aí, eventualmente, se você precise. Gente, é muito bom, né? Se você for pensar nisso, porque a gente tem uma menção. Às vezes você põe na cabeça só que o seguro é seguro de morte. Ah, não, vou fazer um seguro aqui só no caso de morte. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não. Você, na verdade, se resguarda também contra esse risco que é iminente, né? Como diria Ariano Suassuna lá no Alto da Compadecida, para você morrer, você precisa estar vivo. É verdade, né? Viu? Então, assim, a gente tem duas certezas na vida. Primeiro é que a gente vai morrer. A segunda é que a gente vai pagar imposto. Mas né? é mesmo. Então, assim, é uma coisa que vai acontecer, você não sabe quando. Né? Então, assim, primeiro ele cobre esse risco, que é o maior risco. Mas ele já tá abarcando tudo isso que a gente tá falando, né? Então, assim, em detrimento aí de alguns percalços que pode acontecer, né? De alguma doença que possa aparecer, inclusive doenças graves que a gente não falou, né? Se você tiver um câncer no meio do caminho, leucemia, dependendo de como for. O seguro também, dentro do que você contratou, ele vai te pagar ali algo para auxiliar no tratamento, que às vezes só o seu plano de saúde não vai conseguir cobrir. Não cobre, é verdade. Né? E às vezes as pessoas falam assim, mas eu já tenho um plano de saúde, eu não preciso dessa cobertura. Mas na verdade, você vai pagar a sua coparticipação, você vai ter um custo ali com aquilo que eventualmente você não está preparado, no seu caixa não está preparado para aquilo. Ou por mais que você tenha caixa, que você tenha a sua reserva de emergência, ela é a reserva de emergência que você pode usar para outras eventualidades, não para isso você está coberto pelo seguro, né? Então, tem tudo isso, Bia, que as pessoas às vezes conhecem, às vezes elas conhecem, mas falam, não, depois eu faço. Não acredita, vai deixando ali, vai deixando, né? E quando ela já vê, é verdade, já passou passou o tempão. Hugo, nós estamos terminando o programa. Você tem 2 minutos. Eu queria, como você é muito didático, você é um bom vendedor, eu quero que você vende agora o seu peixe. Você tem 2 minutos para mim, para você contar o porquê. Ou então para você falar para o ouvinte o porquê que é bom, o porquê que ele deve procurar um consultor de investimentos como você. Bom, ao longo da vida a gente tende a acumular patrimônio, né, Bia? Mas isso vai sendo feito a pessoa deixa por naturalidade, né? E às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu gostaria de ter R$1 milhão, eu queria ter 10 milhões de reais, mas ela nunca parou para pensar como ela vai fazer isso. Ela não se programa, não é mesmo? Não se programa, e às vezes quando a coisa tá na cabeça, quando é somente um sonho, fica muito abstrato, fica distante. E aí quando a gente faz aquele trabalho de preencher aquele formulário e quando a gente traz a devolutiva para o investidor, para a investidora e traz os números que ela precisa fazer, o que ela vai fazer para conquistar aquele objetivo X, seja de conquistar 1 milhão, 10 milhões de reais, ela fala, nossa, mas é só isso. Ou então ela fala assim, não, eu vou fazer até mais. Né? Então, dentro de determinado tempo, as pessoas começam a visualizar aquilo. Quando a gente coloca na ponta do lápis, mostra para ela e fala, nossa, é mais fácil do que eu pensava. E aí elas começam a trabalhar com mais foco, com mais afinco, criar o comprometimento de ter o seu boleto, de se pagar primeiro, né? É verdade. Então, a mentalidade das pessoas ainda não é essa de se pagar primeiro. Tá mudando, com certeza, graças a Deus tá mudando, graças à internet e aos profissionais do mercado financeiro que estão aí para isso, como é o caso dos assessores de investimento. Então, essa é a importância de você se planejar, de você contar com uma assessoria financeira, porque são vários produtos, são mais de 800 opções de investimentos que tem hoje dentro da plataforma que a gente faz parte. Como é que a Bia, nas atribuições que ela tem no dia a dia, né, que ela vai parar para olhar 800 opções de ativos, 800 opções de investimento e falar assim, não, essa aqui faz sentido pro meu objetivo, aquela ali também. Cara, não, a gente tá preocupado em poupar, né? Você tá preocupado. Você não tá pensando como que você vai guardar isso aí. Você tá preocupado lá na sua atividade, na sua profissão. Que não se engane, não se engane. Investimentos financeiros não vão te deixar rico. O que vai te deixar rico é a força do seu trabalho, é a sua atividade, é você gerando riqueza. Os investimentos financeiros, eles vêm para preservar o seu poder de compra contra a inflação, para que ele possa crescer. E às vezes te deixar mais rico, né? E te deixar ainda mais rico. Encurtar o seu período de acumulação, encurtar o seu período de gerar trabalho, gerar uma renda passiva, porque até um grande investidor, né, o Warren Buffett, eu acredito que a maioria das pessoas conhece, fala o seguinte, se você tem apenas uma fonte de renda, na verdade você não tem nenhuma. É isso mesmo. Porque se você depende única e exclusivamente só do seu trabalho e acontece alguma coisa com você, você tá na roça, você tá a pé. Você tem que ter 2 atividades. Você tem que ter 2 atividades. E os investimentos financeiros, por fim, Bia, é o seguinte, a gente tem o ativo que é o mais rico de todos e que não se multiplica, que é o tempo. O tempo é igual para todo mundo. 24 horas a gente tem por dia para trabalhar. Ele não se multiplica. Você precisa encontrar formas de multiplicar o seu dinheiro.
para que você possa fazer suas atividades e dormir tranquilo, botar a cabeça no travesseiro e falar assim, não, eu tenho uma outra renda, eu tenho meu patrimônio que está se acumulando ali, que está trabalhando por mim, enquanto eu estou aqui descansando, curtindo o momento com a minha família. Então, essa é a importância de ter uma assessoria de investimento. Essa é a importância de você começar a acumular patrimônio, acumular capital. Você ter o dinheiro, mas ter o tempo para aproveitar Exato. Aquilo ali também, né? Nosso maior inimigo é o tempo. Não tem jeito, não é mesmo? Ou o nosso amigo, dependente de como você trata ele. Não sei não, lá em casa tá sendo inimigo, viu? Vamos conversar sobre isso, Bia. Vamos assim. Hugo, eu quero agradecer a sua participação. Você é maravilhoso, super didático. Eu acho que eu vou até mudar a bancada aqui. A Tuana que tá ouvindo aí, a Alana que tá ouvindo. Vai ser papo calcinha não, viu? Vai ser papo cueca e calcinha junto aqui. Legal. Quero agradecer, muito obrigado por você ter vindo e vou te esperar pra gente terminar de falar desses investimentos. Legal, obrigado, Bia. Só deixar minhas redes sociais aqui. Claro, por favor. Me segue lá no Instagram, @HugoAtaídeCFP, @HugoAtaídeCFP. Vai ser uma honra receber tua mensagem, a gente trocar ideia, poder agendar aí essa assessoria de investimentos, né? Lá na Casa Capital, que é o escritório que eu sou sócio. Já convidei a Bia, ela falou que super top. A gente vai voltar pra falar como é que foi essa experiência, né, Bia? E com certeza vou ficar muito honrado. Não se esqueça de ouvir o Capital Cash, toda quinta-feira, 11 horas, que é o nosso podcast Finanças, Mercado e Economia. Gente, olha aí, ó, vocês vão tirar dúvida aí já no Capital Cash. Boa. Então não se esqueça. Um abraço pra você e até mais. Tchau, tchau. Beijo, galera.